que ele visa? Garantir o percentual de resultados abaixo do FCK que não ultrapasse os 5%. Mas, de novo, porque sem esse, você não tem o outro. Lembra que a gente falou? Quilos para MPA, resultado abaixo e MPA acima estão interligados. E a dica é, controle não é gasto, investimento, porque ele já falou sobre isso, mas... Controle não é custo, controle é investimento. E investimento que dá ROI. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do FVF Cast. Toda terça-feira, às 6h57 da manhã, no YouTube e no Spotify. E eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E dando continuidade no tema anterior que a gente estava falando sobre percentual de resistência abaixo do FCK, hoje a gente vai falar de MPA acima do FCK. Ou seja, se o FCK de 30 está dando 33, ele está 3 MPA acima do FCK. Sim. E o mais interessante disso tudo é o sotaque do Matheus, que ele é meio gringo, né? De onde você é, Matheus? De Salvador. Eita, é baiano. Por Terra isso que ele boa. tem esse sotaque assim, ó. Percentual de resultado abaixo. Exatamente. Muito bom, Matheus. É isso aí, pessoal. Hoje o tema, a gente finaliza com o tema da parte de controle estatístico que a gente se comprometeu com vocês. Exatamente. Então, bora lá, Matheus? Bora lá então, Matheus. Como a gente estava falando, é importante a gente começar o episódio comentando que tudo que a gente vem falando nos episódios da parte estatística, de KPIs, a gente embasa sempre pelas normas. E não diferente do último, a gente vai continuar falando de quê? Da 12655 e da 7212. E vão estar aí no final do nosso episódio, vão estar na descrição. Além de outras bibliografias que nós vamos colocar para finalizar esse bloco desses últimos 3 episódios. Esse é o terceiro dessa trilha, que vai estar lá com a descrição da bibliografia que a gente utilizou para fazer esses episódios, que é importante a gente estar embasado no que a gente está falando. Lembra que a gente fala sempre ainda mais falando de KPIs, né? E a gente sempre fala do que está escrito, aliado à nossa experiência, Sim. que comprova que o que está escrito realmente acontece, né? Então você precisa ler, interpretar e fazer, como na Bíblia. Então Leia, é um incentivo aí, né? E execute, certo? Que Um vai dar certo. incentivo para você não ficar só no vídeo e vá atrás realmente da norma e realmente dos escritos dos livros. Isso da prática. Pratique. E pratique também. Que bote em prática. Você terá resultado. Tenha certeza disso. Não é isso, Matheus? Exatamente. Então, vamos começar hoje e concluir esse módulo de MPA acima do FCK. Sim. O que seria MPA acima do FCK? Então Matheus? vamos lá. Eu vou só dar mais uma retomada pequena, rápida, sobre a equação que a gente já tinha dito de FCM. Aquela equação você vai chegar em um valor, por exemplo, de 36,6. Se o FCK for 30. E o desvio da situação A, de 4. que é de 4. Lembra disso? Se não lembra, Assiste. Chegou agora, se inscreve, aperta o sininho e compartilha. E também volta a assistir os episódios anteriores. Exatamente. A gente sempre vai falar isso, tá bom? Então, depois de calculado, depois de dosado o concreto, depois de aplicado no campo, você vai ter que atestar esse concreto e ver qual é a resistência que ele está atingindo no campo. Que é o FCM. Que é o FCM, ou seja, a resistência média do concreto lá. Então, quando você for finalizar essa parte para você atestar os resultados, é bom que você esteja num intervalo. Esse intervalo, por exemplo, de 3 MPa, 5 MPa acima do FCM, ou do FCK, desculpa, do FCK, é um bom intervalo para você estar medindo o que você está entregando em campo. Por que isso? Porque se você está entregando 7, 8, 10 MPa a mais, você está entregando o que não é requisitado pelo projetista que fez o projeto da obra. Ele não calculou com aquilo. Você não precisa entregar com aquilo, porque você está
deixando muita resistência a mais. Isso significa mais cimento, que significa maior custo, que significa também menor ecoeficiência. E que também significa que você ou não tem controle ou seu desvio é alto. Seu desvio Porque se o alto. seu controle é bem feito, não precisa trabalhar desse jeito. Você pode trabalhar entre 3 e 5 ou entre 5 e 6. Exato. Né? Porque isso mostra que você tem um controle de processo. Exato. Nós vamos continuar falando os mesmos pontos que a gente vem pontuando aqui desde o início desses módulos de estatísticos, nós não vamos mudar, porque eles são semelhantes, eles são iguais. É padrão, não tem o que falar, não podemos falar nada diferente. Mas é bom sempre reforçar. Sim, não, tem que reforçar. Por isso que eu estou falando, o reforço é para dizer que nós não vamos mudar o que nós falamos no primeiro. Continuamos falando no sexto, continua nessa trilogia aqui de 6 capítulos, nós vamos falar a mesma coisa. Fizemos 3 de um módulo de desvio, mais 3 desse último módulo que a gente encerra com MPA acima do FCK. Se você for olhar, nós falamos a mesma coisa em todos eles. Sim. Nós não estamos mudando. Por quê? Porque é o que tem que fazer. Né? E é a forma de você analisar seus dados. É isso aí. Então, o FCK médio é o quê? É a margem de segurança adotada no cálculo da resistência média do concreto, FCM, certo? Sim. Em relação à resistência característica específica do concreto, que é o FCK. Entendeu? É isso. Né? E ela é muito conhecida como abatimento ou folga. Ou seja, ou está sobrando ou está faltando. Abatimento ou folga. Né? E é calculada em função do desvio padrão da produção. Lembra que a gente falou da produção? Olha a produção voltando aqui no mais, e por isso que a gente falou lá de desvio padrão, desvio técnico, desvio de produção. Por quê? Porque esses indicadores aqui é que vão nos mostrar onde é que está o nosso problema. Se está na produção ou se está no laboratório. Então, ele é uma medida na produção. E o que ele visa? Garantir o percentual de resultados abaixo do FCK que não ultrapasse os 5%. Mas, de novo, porque sem esse, você não tem o outro. Lembra que a gente falou? Quilos para MPA, resultado abaixo e MPA acima estão interligados. Não tem como você ter 5% de resultado abaixo com um MPA de 10%. E com desvio de 4,5%. Se é 4,5% e é 10%, você está com 0 de resultado abaixo, você não está com 5%. Porque é estatístico. Exatamente. Então não tem como. Esse é o desfecho final. Não tem como você ter um número bom e ter um desvio ruim, cara. Não tem como. Você tem que ter um equilíbrio. Sempre vai haver um equilíbrio. E esse equilíbrio vai ser, se você tiver com algum desvio ruim, o seu quilos per MPA não vai ser bom. Ele vai estar entre 10 e 15. Se você tem um desempenho melhor, ele vai estar entre 8 e 9. E se ele tiver melhor, ele vai estar entre 7 e 8, 6 e 8. E aí sim você está tendo um controle mais assertivo. Então, assim, aí você está bem controlado. Aí você vai, por isso que eu estou falando, volta, olha, vê se está fazendo, faz cruzamento de dados, informações, cruza as informações e vê onde é que está a falha. Se não tem ainda, faça, crie histórico. Exato. É isso? E não adianta saber que tem que fazer e não fazer, né? Tem que colocar em prática. E aí, reforçando aquilo que o Matheus falou no episódio anterior sobre os 5% de resultados abaixo. Dentro da fórmula que a gente colocou que existe do controle FCM igual a FCK mais 1,65 vezes o desvio, o 1,65, só para reforçar e ser repetitivo, ele é o coeficiente correspondente ao quantio de 5% da distribuição normal. Ou seja, um está ligado ao outro. E é por isso que se permite 5%. De novo, estamos reforçando o que nós falamos no episódio anterior. E não fomos nós que inventamos. É a estatística. E isso mostra que a gente está no caminho certo. Né? Então, se a gente puder fazer um exemplo, Matheus, de um FCK 30, como a gente está colocando, com desvio padrão de 4, e a condição de A, né? A condição A do preparo. Qual é a resistência média deve ser? 36,6. 36,6. A gente também já falou isso lá nos episódios anteriores. Então, assim, talvez esse aqui é o mais curto que a gente vai falar. Por quê? Porque ele é o desfecho final. E é ele que vai finalizar nessa análise desses 6 indicadores, é ele que vai falar assim, nós vamos subir ou nós vamos baixar? Como nós vamos regular o nosso traço?
no próximo mês? Nós vamos subir o consumo de cimento ou nós vamos baixar o cimento do cimento? Nós vamos subir o custo de concreto ou nós vamos baixar o custo de concreto? Nós vamos melhorar a nossa eficiência de controle ou nós vamos piorar a nossa eficiência de controle? E nem, na verdade, precisa ser para o próximo mês. Pode ser para a próxima semana. Pode ser para a próxima semana. É isso aí. Por quê? Porque a gente já está pensando lá na frente e não aqui. Exatamente. Né? Pensando dos 7 para os 28. É isso aí. E aí você já faz a correção na semana, para a semana que vem já está corrigido. E se precisar voltar para o que estava, volta para o que estava. Mas ateste toda semana. É isso aí. Então, finalizando aqui nessa parte do MPA acima, Matheus, que a gente colocou aqui a nossa sequência, como seria para a gente fazer uma gestão dessa margem de MPA acima do FCK? Quais são os pontos aí que a gente elucidou? São 5 de novo, né? Sim. A gente tem colocado sempre 5 pontos para ficarem bem evidenciados aí. Sim. Como é que a gente pode ter uma gestão dessa margem de MPA acima do FCK que você pode sugerir aqui para a gente colocar os 5 pontos que a gente colocou aqui, né? Sim. Começar sempre pelo cálculo, né? Sim. O cálculo, você tem que utilizar o desvio padrão adequado coerente da resistência média. Sim. Você precisa ter um O desvio FCM. padrão coerente, que a gente fala muito sobre o 4, mas se você for pensar, o 4 é o inicial, né? Sim. Mas se você Isso é pra atesta, exatamente, para cálculo. A gente tem que usar o desvio padrão real da produção Exatamente. para calcular a resistência média necessária para atingir esse O FCK de 30, por exemplo. 30, né? Então, então, aquilo que foi calculado na medição, se ele está batendo ou não. Sim. O 4 lá da norma é o inicial, né? Mas quando você tem o histórico, que a gente tanto fala aqui, histórico de dados, você já vai conseguir ir regulando esse desvio padrão para a sua filial, para a sua central dosadora de concreto. É isso aí. Esse é um deles. O outro, que vai ser a somatória de tudo que a gente está falando. O outro, fazer a redução do desvio padrão com o tempo, né? Sim. Você começa com ele alto quando você for aplicar o concreto. E com o tempo você vai implementando. Você tem que implementar ações para reduzir o seu desvio padrão de produção. E a gente já falou disso. Como que você vai fazer isso? Tendo seus fornecedores rigorosamente controlados, tendo seus equipamentos calibrados, tendo uma homogeneidade do seu carregamento, tendo padronização do seu controle. Betoneira em dia. Exatamente. Motorista treinado. É dessa forma que a gente vai ajustar o desvio padrão. Exatamente. Não tem segredo. Não tem segredo. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Aqui nós estamos dando todos os caminhos. Exatamente. Né? Outro, análise da capacidade de processo. O que é? É a capacidade de calcular os índices de processo e avaliar se o processo é capaz de atender a especificação da resistência. É mais do mesmo que a gente vem falando, né? É saber se o que você implementou ele é capaz de suportar aquilo que você está adotando. Porque se tiver falha, ele vai dizer que você está errando. Sim. Né? Então, é muito óbvio, né? De novo, a gente estava falando fora aqui antes de gravar sobre o que é óbvio, né? E a gente já falou aqui, é porque o óbvio é óbvio. E é isso. É óbvio, você precisa ter capacidade de análise de processo. Né? Gente capaz de poder fazer essa análise. Então, gente é o cara que compra o gerenciamento de frota e não sabe avaliar o que ele avalia. O que ele olha? Percurso? Diesel? Só preço? Só preço? O que ele avalia? Né? Monitoramento contínuo. Tudo que a gente vem falando em todos os episódios. Existe monitoramento a longo prazo? Que eu vou olhar uma vez por mês? Não tem porquê. Fecha o mês, eu corro para fechar o mês, para entregar o relatório, e aí não entendo nada do que eu estou fazendo. Isso não é monitoramento. Isso não é monitoramento. Monitoramento contínuo é acompanhar todos os dias os seus processos. Lembra da rotina? Se não lembra, volta lá no episódio. Eu não sei qual que é, mas está entre o 1 e o 4. Rotina, gestão de pessoas. Você não implantou rotina no seu time, você não vai conseguir implantar monitoramento contínuo. E é todo dia. Todo dia tem ensaio de fazer matéria-prima, todo dia tem ensaio de corpo de prova de 7, todo dia tem ensaio de corpo de prova de 28, todo dia tem ensaio de moldagem, todo dia tem ensaio de slam, todo dia chega material na sua filial, todo dia. Isso é monitoramento contínuo. Exatamente. Né? E por último, gráfico.
Você fazer estatístico no final, analisar seus dados sempre, tá com os Gerencial. dados em dia. Você tem um gerencial que bateu o olho, você já sabe onde é que está o seu problema. De novo, a gente está finalizando uma parte mais importante, o final do todo o processo que a gente vem comentando, conversando com vocês, finalizando com o controle estatístico. E esse item, que é tão importante quanto os outros itens que a gente falou, mas ele fecha com a conclusão de que se você não mede, você não gerencia. Se você mede, você tem que ter gerenciamento. E se você tem gerenciamento, você tem que ter decisões a serem tomadas. E a decisão vai ser baseada onde? Nos seus KPIs. Esses KPIs vão ter que te geram gráficos de controle que você possa, como um dashboard de um BI, você cria um BI com um dashboard que tem uma visão gerencial. Quilos por MPA, resultado de desvio padrão, desvio técnico, desvio de produção, quilos por MPA, percentual de resultado abaixo e MPA acima. Entendeu? Percebeu que são 6 indicadores, eu ponho mais um que é o FCK médio, que ele não é um indicador, mas ele é um indicador de qual é o seu FCK. E, então isso também depende de mercado. Não é uma coisa que eu desejo, que eu vou fazer. Não, isso é mercado. Então depende do mercado, você vai ter um FCK mais alto ou mais baixo. São 7 indicadores que sua empresa tiver, meu amigo. Você vai voar. Vai voar. Agora, se você tem e não monitora, é voo de galinha. É voo de galinha. Você quer saber que você quer fazer voo de galinha ou voo de águia? É isso que você tem que tomar a decisão. Está aqui todo o material que a gente apresentou para vocês. É uma vasta oportunidade para você pegar esse conteúdo e estudar ele, ir atrás dos detalhes. Porque se a gente for detalhar, vira um podcast do dia inteiro, e isso é impossível. Aí é um workshop, a gente tem que fazer um workshop, entendeu? E é por isso que a gente tem trazido, vai trazer, já trouxemos o Guilherme, agora vamos trazer mais uma pessoa, mais duas, pelo menos, ou 3, de aditivo, de operação, e estamos tentando ver uma pessoa de gestão de pessoas também para falar com vocês, para poder somar. Não é só escutar a gente, é escutar a gente de fora que as pessoas estão fazendo e que estão dando certo. Não é, Matheus? Exatamente. O nosso espaço aqui é para compartilhar informação, mas é importante que da parte de vocês também procurem informação. Isso aí. Também vá atrás da bibliografia. Claro. E entender que teve muita gente estudando para escrever essas bibliografias e tem sentido na bibliografia. Então, não fique apenas nos vídeos e vá atrás de informação. Bibliografia, normas, livros, programas, cursos, podcasts como o nosso e uma infinidade de outras opções que vocês têm de forma gratuita, né? E aí eu acho que a gente conclui esse módulo, Matheus, esse terceiro módulo, terceira episódio desse módulo de KPIs, dos 6, né? A gente dividiu em 3 e 3. É o resumo, acho que, de toda essa parte estatística, né? Que a compreensão, né? A compreensão, o gerenciamento adequado das amostras, dos conceitos, né? Compreensão e gerenciamento adequado dos conceitos de quilos por MPA, percentual de resultado abaixo e MPA acima do FCK são fundamentos que vão garantir para você a qualidade, a segurança e economia na produção do concreto. Basicamente isso é a nossa conclusão, né? E a dica é: controle não é gasto, investimento, que a gente já falou sobre isso, mas é isso. Controle não é custo, controle é investimento. E investimento que dá ROI. Esse dá ROI. O que você investir, ele vai te dar 10, 20 ou até 100 vezes mais do que você investiu. Esse é um investimento que dá ROI, eu garanto para você. Faça e se prepare, planeje, tenha as suas ações, faça como a gente está sugerindo, mas antes de fazer, pesquise, veja se o que a gente está mostrando faz sentido. Teste. Tudo aquilo que a gente falou aqui, a gente sabe que já testou e sabe que funciona, mas se você não fez, faça o teste. Prepare seu time, capacite seu time. Tem condições de chegar no que a gente está falando.
as concreteiras que investem em sistemas robustos de controle de qualidade, capacitação de pessoal, melhoria contínua de processo, conseguem chegar nos números que a gente está falando. Entendeu? Então, assim, isso dá ROI. Garanto para você. Garantido. Para a gente finalizar aqui, dois pontos, Matheus, que eu queria colocar. A gente fez aqui, a gente desenhou para vocês exemplos de aplicação na prática de controle estatístico, tá? Mas não faz sentido a gente ficar falando deles. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui no final da descrição 2 ou 3 telas, talvez uma só, pode ser que já seja o suficiente, que mostre exemplos de cálculo do índice do quilos-MPa, exemplo de análise do percentual de resultado abaixo e um exemplo de cálculo de margem de MPa acima do FCK, ok? Que aí fica, acho que, mais dinâmico do que a gente ficar aqui falando, Isso, só falando e não mostrar. E às vezes a gente precisa ver, né? Não é só escutar. Então, está dentro do nosso roteiro, é um material que está dentro do nosso roteiro, que a gente achou melhor colocar isso para evidenciar para vocês aqui na descrição. Então, provavelmente você está escutando e já deve estar aparecendo aí na tela para vocês o que a gente está falando aqui. E por fim, né, Matheus, você não quer falar das nossas referências que foram usadas nesses 3 episódios? Com certeza. A gente falou da BNT NBR 2655, da 7212 e comentou por cima do ACI, né? Da ACI do 3318. Building Code Requirements for Structured Concrete. Tá bom minha pronúncia? Tá bom, tá bom. Tá indo. Eu tô estudando inglês. A aula tá indo em dia. Tá mais ou menos. O meu professor já não acha que eu tô indo bem, não. E uns livros que... a gente já comentou em outros episódios, né? Mas é bom falar de novo. Do professor Boalene e do Terzian. Manual de dosagem e controle de concreto. Concreto, microestrutura e propriedades de materiais, do Meta e Monteiro. E eu acho que é isso. Tem mais alguns aqui. Tem o Daminelli, John, que é mais voltado para a parte de CO2 e de concretos mais sustentáveis, por isso que a gente fala um pouco de controle de quilos por MPa ser menor, porque a gente tem uma ligação com o meio ambiente, então é um autor americano, a gente vai colocar depois na legenda, na descrição. Sim. O Pinheiro, que a gente já usou, que é a análise comparativa da conformidade dos lotes de concreto, que a gente comentou, né, Matheus? E o Carvalho, que é a avaliação de controle tecnológico concreto conforme a BNT 12655 de um empreendimento localizado. Ou seja, é um trabalho específico de um cliente que isso está nas mídias, eu não peguei esse trabalho e pus aqui, não é meu. Foi feita uma análise, isso está no mercado, e a gente pode colocar aqui de 2023, né? É um trabalho que foi feito em 2023 de um projeto lá na Bahia, lá na cidade do Matheus. Foi ele que fez isso, propósito, sabia. Foi mesmo. Pessoal, brincadeiras, mas é verdade que a gente utilizou esses materiais aqui baseado na nossa experiência, na minha experiência, naquela que o Matheus também está adquirindo, dos trabalhos que a gente tem de mercado, que já fez, que vem fazendo, mas fundamentalmente baseado naquilo que está escrito. As normas, dos livros, da bibliografia, porque isso é um legado que, como eu disse fora aqui das nossas gravações, é atemporal, né? Então, se a gente for olhar o livro do Meta, ele é tão antigo quanto o do Paulo Helene, que é de 1992. E tudo que foi dito lá, nós estamos dizendo aqui hoje, ou seja, isso nunca vai ter fim, porque são as memórias do que o autor escreveu, do que ele estudou, do que ele se capacitou, e ele dividiu o conhecimento dele com a gente. Eu já disse aqui, acho que em algum episódio, e vou dizer de novo, que eu também aprendi isso e demorou para aprender, mas nunca é tarde, que toda vez que a gente lê um livro, a gente está, na verdade, lendo o que o autor está pensando. Então a gente sabe exatamente o que o autor está
como ele pensa, como ele age, qual é o jeito dele. Eu não estou falando de ficção, tá? Estou falando de livros realmente que contam histórias da sua vida, ou um livro técnico que o professor Paulo Helene escreveu, junto com o Terzian. É o jeito que ele faz a análise, a forma como ele enxerga a análise estatística, a análise da estrutura. E é uma ferramenta que vai ajudar você a crescer profissionalmente. Né, Matheus? Então, a gente tem sido incisivo com esses temas porque faz sentido vocês se especializarem, buscarem conhecimento, buscarem informação, né, Matheus? Isso tá de graça, tá na internet. Exatamente. É só ir atrás. Tem YouTube, tem Spotify, tem podcast, tem aulas gratuitas de tudo quanto é forma na internet, matemática, estatístico, controle. Tá tudo lá, gente. Normas, até normas você acha de graça na internet. É só buscar, é só ter boa vontade, bom senso e foco. Foca, seja determinado que você vai conseguir captar a mensagem que a gente está passando aqui. Que esse é o intuito desse canal. Transmitir conhecimento, transmitir um bate-papo descontraído, que isso aqui é um bate-papo, né, Matheus? Agora é uma área mais técnica, mais detalhada, mas nós estamos aqui levando da mesma forma que os demais episódios. Eu acho que isso para finalizar esses módulos aqui, essa é a minha opinião. Eu não sei se eu você... concordo plenamente. Não adianta de nada fazer o beabá da concreteira e no final você não analisar seus dados. Então é isso mesmo, precisa ter essas análises de dados desde o começo e rotineiramente para você poder estar controlando sua concreteira de uma semana para outra, de um dia para o outro e assim vai. É isso aí. Pessoal, engenheiro, preparem, a próxima terça tem novidade. O que será? Um novo módulo? Um entrevistador? Uma entrevista nova? Não sei. Na próxima terça nos vemos. Combinado? Obrigado, engenheiro. Valeu, engenheiro. Um abraço e um ótimo dia para você, ótimos negócios e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu, Matheus. Valeu, Vinícius.